nosso último webinar de 2020. Desse ano um pouco peculiar, nossos eventos começaram presenciais e estão terminando online. Esse, então, é nosso último webinar. Nós pretendemos fazer uma breve retrospectiva daquilo que aconteceu de mais relevante no cenário tributário nesse ano de 2020 e também deixar para vocês aquilo que a gente acredita que vai acontecer em 2021, em termos de julgamentos mais relevantes pelo STF, também pelo CARF, e ainda o que pode acontecer na esfera legislativa. A ideia, então, é que seja expositivo esse webinar, mas a gente queria deixar o chat aberto, tanto para perguntas, e aí a gente vai respondendo essas perguntas ao longo da exposição, e também deixaremos um tempo final para outras respostas. Mas, além disso, a gente queria que tivesse a participação de vocês. Então, se vocês lembrarem de algum acontecimento que também seja importante e que a gente esteja deixando de mencionar, fiquem à vontade para nos lembrar pelo chat, que eu, Matheus, Leonardo, vamos ler durante todo o evento. Estamos aqui hoje, eu, Fernanda Laim, sou a sócia do Bueno e Castro, responsável pelo contencioso, também Matheus Bueno e Leonardo. Eles vão ter um tempinho aqui para dar um oi para vocês antes da gente começar e poder se apresentar. O que mais? Deixa eu aproveitar, então, deixa, Fer. Pessoal, a nossa ideia aqui, a brincadeira foi, se você ficou por algum motivo fora do radar do que está acontecendo no mundo tributário, sei lá, se teve algum vírus mundial que te deixou preocupado com outras coisas, esse é o momento de você, na próxima hora aí, se atualizar, né? E nós sabemos que foi um ano desafiador para todo mundo, mas não deixou de ser um ano muito movimentado na nossa área, né? Que nunca foi uma área também muito tranquila, né? Então, a nossa ideia aqui é trazer bastante material, saibam que a gente vai mandar para vocês o que a gente está colocando na tela depois do evento, junto com uma pesquisa. Então, para nós é muito importante esse feedback. E como a gente teve muita procura, né, já temos aqui mais de 40 pessoas e temos muitas mais confirmadas que devem estar entrando, a gente só pediu essa gentileza de deixar no mudo para mandar perguntas por chat. A gente vai tentar ter um evento mais proveitoso possível, mais leve. Já foi um desafio a gente escolher os temas, porque, como eu disse, aconteceu muita coisa, não só no mundo, mas na esfera tributária. E a programação que a gente pensou foi fazer basicamente 2 blocos, uma retrospectiva dos últimos 11 meses, a gente está em dezembro e não para de acontecer coisas. Hoje o STF está julgando uma outra tese muito importante, desculpes, receita financeira, mas a gente deixou para dezembro fazer meio que um placar do que o Supremo julgou esse ano a favor ou contra os contribuintes. Então, o primeiro bloco, vamos dizer assim, que vai ser a maior parte do evento, é essa retrospectiva mês a mês, e o segundo é um pouco a gente exercitando a nossa bola de cristal aqui, dando alguns palpites do que vai acontecer no ano que vem. Então, Fernanda, Léo e eu vamos nos revezar, e, por favor, a gente conta com a liberdade de vocês, a competência para fazer qualquer comentário. Quer comentar alguma coisa, Léo, antes da gente começar? Eu queria primeiro saudar todos aí que estão participando, agradecer pelo interesse, pela inscrição, e acho que é basicamente isso. No decorrer da nossa apresentação, como a Fernanda e o Matheus falaram, interação, claro, de uma forma organizada, para não virar uma baderna, mas que todos façam seus inputs de experiências que tenham nas suas empresas, nos seus escritórios, nas suas consultorias, coisas que ouviram, coisas que viram, que presenciaram, e, eventualmente, dúvidas que a gente também possa sanar com base na nossa experiência, com o nosso trabalho no decorrer desse ano conturbado. Eu acho que essa é a melhor forma para a gente tocar essa retrospectiva. Acho que a Ruth está perguntando aqui no chat se o som está falhando para o resto dos participantes. Para mim, o som do Matheus e do Léo está chegando ok. Se alguém mais estiver com esse problema, por favor, avise. Que a gente tenha o pessoal da parte técnica para nos ajudar também.
Bom, vamos lá, gente. Começando, né? No Brasil, o ano começa depois do Carnaval, então janeiro, a princípio, ainda não era 2020, né? Nós tínhamos uma visão de mundo muito diferente esse tempo atrás. Vocês vão notar que, apenas por curiosidade, a gente menciona aqui no rodapé outros acontecimentos além do mundo tributário. A gente sabe que o mundo é muito, muito maior do que a nossa área, né? Então, só por curiosidade, a gente botou alguns elementos de como estava o mundo, né? Quais foram algumas das notícias mais impactantes ou, enfim, alarmantes aí. A gente tentou nem falar tanto do vírus, porque senão ia ser o rodapé ia ser sempre a mesma coisa. Trouxemos também uma perspectiva econômica, né, de como estava o dólar e o Bovespa, mas assim, só vai sair para referência para um pouco da gente rememorar. O que a gente vai focar naturalmente é a parte tributária. E janeiro, ainda antes do Carnaval, ainda antes do vírus, o mundo era muito diferente. E, para nós, o que a gente trouxe aqui de mais destaque para esse mês foi um julgamento que, na verdade, foi encerrado em dezembro de 2019, mas que para nós foi muito impactante e, como em final de ano é sempre uma época bem conturbada, os efeitos foram mais discutidos durante o mês de janeiro, que foi um julgamento em que o Supremo disse que deixar de pagar impostos pode ser tipificado, que é o termo jurídico, né? Pode ser um crime. Tentando fazer aqui um apanhado, um resumo do mais importante, o que aconteceu? Sempre houve a possibilidade da conduta tributária de uma empresa, de um indivíduo, ser criminalizada, mas isso dependia de você cometer algum tipo de fraude, algum ilícito mais pesado. O que estava em julgamento, e o Supremo finalizou em dezembro do ano passado, foi se o imposto que você declara como devido e deixa de pagar, entre aspas, mera inadimplência, poderia ser um crime. E, para surpresa de muitos, concluiu-se que sim. O julgamento já havia começado antes no STJ, onde foi realmente algo muito impactante, e o Supremo acabou validando a posição do STJ com um grande atenuante, uma grande consideração. Basicamente, ele diz que uma pessoa, um negócio pode tipificar, pode cometer um crime se ficar declarando o imposto e não pagando, mas desde que a situação seja configurada como a do chamado devedor contumaz. O que isso significa na prática? Na prática, as empresas que estão eventualmente deixando de recolher tributos, certamente são aconselhadas a não deixar de declarar. Por quê? Porque se você deixa de declarar, você, além de ter o passivo, você pode depois ser acusado, né? Haver uma grande ponderação, um contexto de que você está fraudando o fisco quando você faz isso de forma reiterada. Ali que o Supremo tentou colocar como tempero, né? Olha, mas se for um devedor contumaz, aquele que sempre declara e faz da inadimplência fiscal parte do negócio dele, aí eu não posso deixar essa empresa seguir impune ou ter as mesmas sanções que um mero devedor teria. E isso é tema de muita discussão. A gente, em todos os slides, em todos os meses, vocês vão ver esses leia mais ou veja mais, são links que, quando vocês receberem o material, vocês vão poder clicar e vocês vão abrir ou artigos ou matérias de jornal que a gente comentou e até outros eventos que a gente fez especificamente para cada tema. Esse da criminalização do não pagamento de impostos, a gente já fez 3 eventos sobre ele, e aqui a gente está deixando os links, além de alguns artigos que a gente colocou. Na nossa visão, é muito impactante a decisão, mas 99,9% dos negócios não vão ser, a princípio, prejudicados. Por quê? Porque você tem que estar realmente abusando para dizer que você cometeu algum crime. Quando você tem, por exemplo, a situação da empresa estar em RJ, algo assim, isso está mais claro ainda. O que não deve acontecer a partir de agora, que talvez antigamente acontecesse, é a empresa ficar declarando imposto devido, não pagando, e os sócios, a diretoria tendo bônus, tendo dividendos, aí provavelmente o fisco vai pegar pesado com base nessa decisão. Então, a gente recomenda a vocês, se tiverem interesse, nos procurarem para falar sobre o assunto, naturalmente, mas acessarem esse material, porque essa realmente foi uma notícia que o ano já começou com uma grande mudança de paradigma no tema da inadimplência. Fernando e Léo, eu vou passar para o próximo mês, a não ser que vocês queiram fazer algum comentário ou passar alguma pergunta do pessoal aí, tá? Bom, no mês de fevereiro, a notícia que mais chamou atenção, no nosso ver, foi uma questão envolvendo cost-sharing, basicamente uma questão envolvendo cost-sharing internacional. Então, para quem
ainda não é familiarizado com o tema, é a questão do rateio de custos e despesas, ou compartilhamento de custos e despesas entre multinacionais do mesmo grupo econômico, em que a Receita Federal, nessa solução de consulta, expressou que é exigido o imposto de renda retido na fonte, a CID e PIS e COFINS importação sobre os pagamentos que a empresa brasileira faz a título de rateio de custos e despesas para o exterior, equiparando isso a uma importação de serviço, que nós sabemos que a tributação na fonte, ou na tributação global, digamos assim, da empresa brasileira, varia de 40% a 50%, dependendo de gross-up, de formas de cálculo diferenciadas, enfim. Então, nesse ponto, o que chamou a atenção foi a notícia de que a Receita Federal não aceita o cost-sharing, não aceita o compartilhamento de custos e despesas, porque exige tributo sobre esses pagamentos, que, na verdade, não deveriam ser tributados, porque são recomposição de custos e despesas e não são, portanto, renda, receita, muito menos lucro. Só que, analisando a decisão administrativa com bastante atenção, a Receita Federal não fala exatamente isso. O que ela fala é que, naquele caso específico, dois requisitos essenciais, desde a solução de consulta 8 de 2012 sobre cost-sharing, não foram verificados, comprovados no caso, né? Que é basicamente a ausência de benefício mútuo entre as empresas, porque tem que ter um benefício entre as duas, e essa questão da metodologia de aferição do rateio de custo ou despesa, ou seja, dessa vantagem e como eu vou manter isso comprovado de como essa vantagem foi contabilizada, como ela foi calculada, quais foram os critérios. Então, é uma notícia que chama atenção, assusta, e muitas empresas falaram assim, eu desisto de cost-sharing internacional, não serve para nada, olha a Receita Federal aí jogando areia. Não é bem assim. Então, no caso, era uma empresa de engenharia, Brasil e Estados Unidos, tinha uma questão muito específica do serviço de engenharia entre elas, então isso não é um showstopper ou um red flag para todos os cost-sharing, é simplesmente a Receita Federal dizendo que vai analisar a questão probatória. Isso é muito importante para a gente fazer o planejamento do cost-sharing antes de implementá-lo. Aí chegamos em março, onde tudo começou, mês da pandemia, né? Mês em que a gente começou a ficar mais dentro de casa, em quarentena, e aí foi um mês onde a gente começou a pensar no universo tributário, talvez com outros olhos. Então, diante de um cenário em que a gente começava a ver a economia parar, o que a área tributária tinha a nos oferecer? Então, o que tinha a oferecer em termos de oportunidade? E aí acho que muitas empresas já começaram a ir atrás da recuperação de créditos, usando de teses tributárias ou mesmo da própria revisão das suas rotinas fiscais, como também de outros artifícios, e artifícios no melhor sentido da palavra. E um mecanismo que se mostrou muito útil e que eu acho que a gente ainda vai ouvir falar muito dele em 2021 é a transação tributária. A transação tributária ela veio com bastante força na esfera federal, especificamente com relação aos créditos já inscritos em dívida ativa. A Procuradoria ela tomou a frente e regulamentou a transação tributária em diversas modalidades. A gente viu a publicação de diversos editais ao longo de 2020, e ainda não demos grandes passos com relação às transações individuais, são aquelas que abrangem os maiores débitos, são aqueles superiores a 10 milhões. Eu ainda acredito que haja muito espaço para os contribuintes explorarem as transações tributárias junto à Procuradoria. É uma tendência que a transação tributária também se expanda para os débitos não inscritos em dívida ativa, provavelmente em 2021. Como eu disse, a Procuradoria tomou a frente e resolveu ela própria dar início às transações para ver como esse mecanismo seria adotado, para dar publicidade aos atos, para trazer os contribuintes a esse diálogo com o fisco,
e a estabelecer uma relação de confiança que até então a gente não estava acostumado e não era visto. Eu acho que os exemplos que a gente tem são ótimos, são exemplos de sucesso, tanto é que o Estado de São Paulo agora, recentemente, também regulamentou a transação em termos muito parecidos com esses federais. Então, eu trago aqui esse tema como retrospectiva, mas já coloco em perspectiva para 2021. Acho que é uma boa porta a ser explorada aí para quem tem vários débitos com a Procuradoria Federal e agora estadual aqui em São Paulo. É verdade. E quando veio, né, eu lembro que nós do escritório, por exemplo, o último dia que nós tivemos fisicamente, mais recentemente a gente passou a visitar com protocolos e alternando, mas que a gente deixou de ir foi dia 13 de março, que era uma sexta-feira. No mesmo mês, o governo já saiu soltando pacotes, discutindo oportunidades. A transação até vinha, né, de um pouco antes, mas ela com certeza é uma tendência. E já estão aí nos jornais notícias de que um refis do Covid pode vir a acontecer. Então, a gente tem essa também como alguma possibilidade no horizonte. Acho que vamos esperar um pouco a crise acabar, né, porque as empresas ainda estão sofrendo bastante passando. E outra coisa que aconteceu houve adiamento, né, por 6 meses de alguns tributos, o sistema S foi reduzido pela metade, e houve algumas medidas provisórias para também flexibilizar as relações de trabalho. Vocês vão ver depois que parte desses itens que a gente deixou aqui são para eventos que a gente fez durante o ano, com colegas especialistas em direito trabalhista, e a gente complementando, ajudando na parte previdenciária, né, dos custos, mas houve realmente, né, várias novidades, e aí a medida provisória foi um instrumento super bem utilizado pelo governo para ser rápido, né? Então, março foi realmente o começo do ano de 2020, como a gente talvez esteja se lembrando, né? Aí chegamos em abril. Em abril, já a pandemia explodindo, todo mundo muito preocupado, e aí a gente começa a ter algumas questões importantes, tanto de estratégia de geração de caixa, como a questão envolvendo pessoas presas no exterior ou trabalhando no exterior. Então, em relação às estratégias tributárias, acho que o Matheus e Fernanda vão fazer alguns comentários. Em relação a essa parte internacional de home office no exterior, eu vou fazer alguns comentários, sobretudo para multinacionais que tinham diretores executivos viajando. Com relação às estratégias tributárias, a gente volta um pouquinho naquela questão da utilização das teses para fins de recuperação de crédito. Então, a gente viu muitas empresas indo atrás de salvar caixa, usando a tese das contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias. As contribuições previdenciárias não incidem sobre aquelas verbas indenizatórias, ou então utilizando-se da tese do sistema S, que depois a gente viu naufragar, pelo menos parcialmente, né, no STF, e diversas outras, mas o objetivo sempre era resguardar a caixa usando as teses tributárias. Acho que empresas que ainda não fizeram esse exercício, vale a pena parar para pensar, especialmente com relação à economia de folha, ela pode ser bastante significativa por meio de uso de teses. A gente teve aí, há anos atrás, o emblemático julgamento da exclusão do CMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, e depois desse julgamento, várias teses filhotes nasceram e podem ser aproveitadas, porque aí a gente está falando de receita, de faturamento, e a economia também pode ser expressiva. Então, acho que é um exercício que começou em abril e que deve ser feito ainda pelas empresas nesse ano de 2021. Foi um ano bem atípico, abril, né? Porque a gente estava no começo da crise, as taxas de mortalidade, os médicos não estavam descobrindo, né, como lidar com a doença, etc. Na bolsa a gente chegou a ter, acho que, se não me engano, 6 circuit breaks, e as empresas estavam esperneando e tentando salvar o máximo de caixa, né? Então, a gente vê discussões desde com locadores, né, se
ia se prorrogar o vencimento, e até perante o fisco, né, tentou-se adiar o vencimento dos tributos. Essa é uma tese que acabou não vingando, ela foi bem explorada com base numa portaria de 2012, que havia nascido quando houve também uma calamidade, mas muito localizada, né, umas enchentes no Rio de Janeiro. E mais recentemente foi publicada uma solução de consulta de um contribuinte que foi perguntar se ele poderia usar a portaria de 2012 para adiar os tributos por 90 dias agora em 2020, porque afinal, se em 2012 havia uma calamidade que permitisse isso, em 2020 nem se discute que haveria muito mais motivo. Naturalmente, o fisco foi contra, mas o interessante foi que o contribuinte que fez a consulta, a princípio, ele estaria protegido pelos efeitos dela até que viesse a decisão. Então, essa não foi uma das estratégias jurídicas que mais vingaram, mas a gente viu algumas outras que geraram oportunidade, tanto de revisitar teses, como do que gera crédito, né? Investimentos de home office, tudo isso podendo gerar crédito. E a discussão do nosso mês de janeiro sobre se deixar de pagar tributos é crime ou não, ganhou uma necessidade maior ainda, porque estava todo mundo tentando resguardar a caixa, e a demora do fisco em vir atrás acaba deixando ele eventualmente no final da fila, né? Aí sobre a questão do home office no exterior, foi um tema em abril que ganhou notoriedade internacional, basicamente todos os países do OCDE comentando e discutindo sobre isso, e o Brasil, algumas empresas brasileiras, inclusive, nos consultaram e ficaram um pouco preocupadas, porque a questão é a seguinte: você tinha executivos, na maioria diretores ou C-level, mas enfim, às vezes até funcionários, mas a maioria eram executivos das empresas visitando construction site, ou seja, locais de obra ou projetos em outros países, sejam elas empresas brasileiras ou não, mas empresas com presença no Brasil. Então, alguns multinacionais com seus executivos brasileiros, residentes no Brasil, visitando a América Latina, visitando África, visitando a própria Europa, Estados Unidos e Canadá, e tiveram o seu retorno ao Brasil travado por causa da Covid, né? Uma questão de restrição sanitária, uma questão de OMS e, ao mesmo tempo, do governo. E essas empresas preocupadas, com a sua carga tributária, poderiam ter um acréscimo tributário em razão da criação de um estabelecimento permanente nesses países em que os funcionários e os executivos estão operando. Então, uma empresa brasileira que está com obras, por exemplo, para fazer alguma coisa na Argentina, a Argentina não conseguia voltar para o Brasil. E essa pessoa, esse funcionário dessa empresa brasileira, ou dessa empresa multinacional que estava no Brasil, trabalhando na Argentina, continuou na Argentina, trabalhando da filial ou da subsidiária na Argentina, mas trabalhando em nome, representando a empresa brasileira nos seus interesses. Isso ultrapassa um período de tempo, isso começa a criar um certo vínculo, e as questões de direito tributário internacional começam a surgir. Há um estabelecimento permanente na Argentina, porque se houver, tem um tributo, né, imposto de renda e seus acessórios, dependendo, obviamente, do acordo, dos tributos visados, a ser pago na Argentina pela empresa brasileira. Então, há aumento de uma carga tributária eventualmente adicional, mais a questão do tax compliance, que a empresa, né, residente no Brasil vai ter que ter nesses países em que os funcionários não conseguem retornar ao Brasil. Isso foi bastante divulgado, sobretudo no OCDE. E o segundo ponto em relação a esse funcionário, ou esse executivo, que passou mais tempo lá, estava num projeto de 4 ou 5 meses, ia completar 6 meses de residência fiscal fora do Brasil e, portanto, nessa jurisdição, exemplo, Argentina, não conseguiu voltar e estourou esse prazo. Agora ele vai ter que pagar imposto de renda na Argentina, ele vira residente fiscal na Argentina. Como é que funciona para o Tratado Brasil-Argentina a questão da residência fiscal, da regra de desempate, do tiebreaker rule? A empresa brasileira terá que arcar com esse custo, porque é um custo que deveria ser de responsabilidade da empresa, ou não, por causa da pandemia? Então, todas essas questões, tanto da empresa quanto do funcionário, surgiram de acréscimo de tributação em uma segunda jurisdição, acréscimo de tax compliance, apresentar a declaração de imposto de renda da pessoa física, apresentar esse tax return do estabelecimento permanente, recolher tributos, fazer cálculo. E quem vai arcar com quem, no caso, por exemplo, desse executivo que fala, mas eu não voltei por uma questão de pandemia, eu não vou ser onerado, empresa me reembolsa. A empresa fala, mas é force majeure,
algo que não dava para prever. Então, cada um tem que arcar com o seu, não posso pagar no seu nome. Então, todas as consultas que pareciam incipientes começaram a surgir e, de abril em diante, aumentaram razoavelmente, inclusive, com consultas para o nosso escritório. A gente chegou a ter um cliente que veio ao Brasil antes da pandemia e ficou preso. O Panamá, que é a residência dele, fechou os aeroportos. E a discussão era muita insegurança, né? Porque a OCDE chegou a soltar uma recomendação para que os países recepcionassem o período da pandemia da contagem dos dias, mas, ao rigor da letra da lei, porque a Receita Federal até agora não fez nada, ele passou a ser residente fiscal no Brasil também, porque ele já era residente de outro país. Enfim, mais complexidades nascendo por conta desse período maluco aqui. E aí, em maio, a gente segue também com uma questão da pandemia contaminando essa questão de tributação internacional. Que só um parênteses, não sei se está claro para vocês que estão nos ouvindo e nos vendo aqui, na nossa apresentação, esse Leia Mais é sempre o link para os nossos artigos da nossa newsletter, que a gente explorou esses temas com maior profundidade. Então, todos esses Leia Mais fazem alusão ao link no nosso site, mas no nosso site vocês podem entrar na nossa newsletter Taxi Ponto e ler, de fato, o inteiro artigo de cada um desses temas, explorado por cada um de nós, de uma forma concisa, mas um pouco mais vasta, obviamente, tá? Então, quem tiver dúvida ou que tiver interesse, pode também já consultar. No mês de maio, a gente teve também uma ramificação dessa questão de tributação internacional e Covid, porque a gente tem questões envolvendo a substância de empresas no exterior e da tomada de decisões de empresa no exterior ou na sua residência. Então, basicamente, o que a gente tem são as provas de reunião de diretoria, de onde as decisões são tomadas, onde as atividades econômicas da empresa são desenvolvidas e onde estão os funcionários, os ativos, enfim, os centros de decisões. Isso tudo para fins de residência fiscal, ou seja, para determinar onde uma sociedade que tem dupla residência tem a sua residência prevalecente, né, que a gente chama em inglês de Place of Effective Management, que é o 4.3, artigo 4º, parágrafo 3º da Convenção Modelo OCDE, e, sobretudo, também para saber se, no caso de cláusulas anti-abuso, como a cláusula PPT, Principal Purpose Test, a cláusula de SAR, Specific Anti-Avoidance Regulations, Rules, e todas as outras, GAR, enfim, todas as suas variáveis, Limitation of Benefits também, todas essas cláusulas exigem um mínimo de substância, ou seja, substância econômica, prova de que você estava trabalhando naquela jurisdição, que o funcionário estava lá, que a reunião de diretoria foi tomada lá, que tem um diretor residente naquela jurisdição participando da reunião, que os atos ou que as atas foram arquivadas ou registradas naquela jurisdição. E quando você não tem essa mobilidade mais, eu não posso tomar a decisão na Áustria, que era onde a gente fazia as reuniões trimestrais, porque eu não posso ir para a Áustria. Eu não posso adicionar ou transferir meu funcionário para lá para aumentar a minha operação, porque ele não pode trabalhar aí. Então, ele tem que sair da Áustria e voltar para, sei lá, onde é que ele morava, na Alemanha, e aí eu tenho menos funcionários na Áustria, e será que tenho menos substância? Porque todos os funcionários que residiam provisoriamente na Áustria tiveram que ir embora, retornar para os seus países, e, portanto, não tem mais funcionários na empresa, não tem mais decisões na empresa, as reuniões não são tomadas nessa empresa que é localizada na Áustria. E aí a grande discussão foi, isso é possível de ser tratado no caso da Covid? Mas tem variáveis. A questão é, se antes da Covid você não tinha uma substância suficiente, a Covid não mudou nada. Se depois da Covid você teve menos substância, eu tenho que ver se isso decorreu das restrições de medida pública, ou se foi tomada da decisão da empresa. Porque se for a política da empresa, não necessariamente isso é bom ou ruim, mas não é uma questão governamental. Então, se o governo disse, não pode, volta todo mundo e ninguém mais entra, você fala, eu não posso tomar decisão lá, porque eu não posso entrar no país para tomar decisão, eu não posso mandar meu funcionário para lá. Então, eu perdi substância por causa de uma medida governamental, uma restrição do governo. Outra coisa o governo disse, ainda pode transitar, mas nós, de empresa, tomamos uma decisão como política de empresa de mandar os funcionários embora e não tomar essa decisão. Isso é subjetivo, e aí tem que olhar outros critérios. E a terceira o próprio contribuinte decidiu, basear antes, e falar, vou tirar toda a substância. E se ele tirou toda a substância preventivamente, será que isso é um fator que perde efetivamente substância para a medida anti-abuso? E o maior consenso dos especialistas em tributação internacional foi que não, que ainda que seja uma decisão do contribuinte, uma política da empresa já existente, ou uma medida governamental,
regra geral isso não é abuso. Eu não posso dizer que não tem substância durante a Covid, a não ser que o contribuinte tenha se valido de montar uma sociedade, constituir uma empresa durante a Covid e utilizado como subterfúgio para não ter a substância, que pela Covid ele não tem substância. Aí ele está quase venindo contra factum próprio, não é factum próprio, mas, enfim, utilizando uma torpeza para falar, olha, eu montei empresa no Panamá, mas não tem substância por causa da Covid. Espera aí, você só montou no Panamá porque está na Covid para você não dar substância. Então, essa inversão é muito relevante e que foi analisada pelos maiores especialistas, o professor Denis Weber, na Holanda, enfim, e tantos outros. Pessoal, a gente está, assim, vocês já devem ter percebido, os temas são complexos e a gente poderia ficar aqui, talvez, a nossa hora toda falando qualquer um deles, né? Inclusive, a gente está deixando na tela mais de um tema por slide, já foi difícil a gente filtrar neles, e eventualmente comentando apenas um deles. Mas a gente fica aqui à disposição para comentar, se vocês quiserem mais algum em detalhe. Junho, né, metade do ano, o que a gente separou de importante? Em junho, o STJ fez um julgamento que contrariou, finalmente, né, uma posição já tradicional da Receita sobre a incidência de imposto de renda no Brasil sobre remessas, né? Basicamente, o que sempre aconteceu? A Receita Federal sempre condicionou o pagamento do IR-fonte ao dispositivo legal que fala que ele deve ocorrer no pagamento, na remessa, na entrega e no crédito. E aí a discussão sempre foi uma discussão técnica sobre se o crédito contábil seria suficiente para configurar o fatura do IR-fonte. O que acabou sendo decidido de forma correta, ao nosso ver, foi que o crédito contábil é meramente uma disposição em homenagem ao princípio contábil do conservadorismo, né? A empresa está registrando ali que ela tem uma despesa e que os juros mensais, por exemplo, de um empréstimo, ou mesmo o pagamento do preço de um serviço que está sendo prestado, devem ser provisionados. Mas essa provisão contábil não seria suficiente para a incidência do imposto, porque a incidência do imposto ela é regrada não só pelo dispositivo legal, mas pelo princípio constitucional da capacidade contributiva. Então, o julgamento de junho da STJ foi super importante para acabar com a discussão que muitas vezes o contribuinte tinha, se ele já estava devendo em IR-fonte no momento que ele fazia a mera provisão contábil, o registro contábil da despesa do seu balanço. E o que foi a decisão da STJ? A incidência do IR-fonte depende do vencimento ou do efetivo pagamento. Então, se vencer, ainda que não tenha remetido, o vencimento já seria suficiente para que eu pudesse fazer a exigência do IR-fonte do contribuinte brasileiro, o devedor, no caso. Ou quando ele paga, ainda que antes do vencimento. Mas nunca no mero crédito contábil, que é o que a Receita Federal Brasileira tradicionalmente exigia. Então, foi uma notícia que, felizmente, o STJ tomou e que destacou aqui no mês de junho. Júlio, bom, esse tema a gente teve algumas entrevistas e é um tema que, de novo, mais um que a gente poderia passar mais de um dia até falando, ágio no judiciário, né? Então, nós tivemos períodos diferentes, fases diferentes aí de tratamento do ágio no Brasil pela lei e pelos julgamentos, né? Então, o que a gente tem visto hoje é que muitas das operações ocorridas em meados dos anos 2000, 2004, 2005, hoje estão chegando ao judiciário. Parte porque elas foram derrubadas, elas foram mantidas, né? O contribuinte saiu vencido no CARF, boa parte das vezes pelo chamado voto de qualidade, e parte porque a gente teve mudanças na legislação contábil e fiscal sobre quais são os limites para se usar o ágio numa operação de planejamento. Talvez o tema mais destacado desse ano sejam precedentes ligados ao pessoal da empresa Gerdau, que tem pelo menos 4 processos em andamento, porque depois da operação toda, o aproveitamento do ágio foi feito em 4 entidades diferentes. Ela havia perdido no CARF, na Câmara Superior, pelo voto de qualidade. Fazendo um parênteses aqui, outra novidade importante do ano foi a mudança no voto de qualidade, né, que até então, no empate, prevaleceu o voto do presidente, e o presidente normalmente votava a favor do fisco. Por ser um órgão paritário, o presidente sempre era um dos representantes do fisco. Então, vários casos desse de ágio foram julgados pelo voto de qualidade contrário ao contribuinte. Esse ano a gente teve a mudança da lei e, basicamente, o que prevalece é a posição pró-contribuinte, se houver um empate. Mas, enfim, vários desses casos que estão no judiciário são desse período anterior e um período em que também a lei não tinha limite tão objetivo sobre se eu posso fazer operação de ágio dentro de um próprio grupo, se eu posso fazer pagamentos com participações em vez de usar dinheiro.
Esse ano, os julgamentos que estão em andamento estão no TRF da 4ª Região, além de outros. O destaque da Gerdau está no Rio Grande do Sul, e um outro no TRF no Rio de Janeiro. E a notícia mais recente, que a gente, inclusive, falou sobre na mídia, é que o julgamento estava 2-0, acabou ficando 2-1, e aí, pelo regimento interno lá do Tribunal da 4ª Região, 2 novos desembargadores vão ser chamados para complementar o veredito. O contribuinte ganhou em primeira instância, a sentença foi tida por vários tributaristas como um exemplo de decisão, porque privilegiou o planejamento misto, obedeceu à capacidade contributiva, etc. Mas a gente tem que esperar como vai andar os próximos capítulos aqui. Esse caso da Gerdau é relevante porque, como a empresa também teve um pouco do seu nome misturado nos episódios da Operação Zelote, os julgamentos foram feitos depois. Então, está sendo tido como o primeiro caso em que a gente vai, antes do voto de qualidade ter sido alterado, vai ser jogado no judiciário sem os precedentes anteriores de qualquer tipo de suspeição sobre a Operação Zelote. Então, é algo que a gente acompanha de perto e, com certeza, foram notícias relevantes no mês de julho. Tem mais algumas aqui, mas se Léo e Fernando concordarem, eu vou pular para agosto, para a gente não atrasar na nossa programação aqui. Em agosto, a gente teve, finalmente, a decisão do caso da Volvo. Um caso que estava esperando mais de 20 anos de julgamento pelo STF, que devolveu competência para o STJ dizer que o STF não julga matérias de tratados internacionais, que os acordos internacionais prevalecem sobre a lei interna, o que está sendo decidido reiteradamente precedente do STJ, e que a literalidade dos conceitos de nacionalidade e residência, elas não são segregadas e, portanto, equiparou o tratamento discriminatório de não residente com residente para o de nacional. Ou seja, o tratado diz nacionais de um Estado contratante não podem ser tratados de forma pior, não discriminatória, né? Não podem ser discriminados, ou seja, podem ser tratados melhor, incentivos fiscais, como investimento em bolsa de valores, portfólio, etc., mas não podem ser tratados de forma pior que o nacional. E o STJ entendeu nacional como residente e não nacional como não residente, o que não é verdade, tanto na literatura quanto na jurisprudência de todos os países do mundo que aplicam o artigo 24 de não discriminação. O que significa para o contribuinte, resumindo? Que qualquer tratamento que o não residente tenha que seja pior, exemplo, regras de subcapitalização, artigo 26 da Lei 12.249 de 2010, que pede provas adicionais para despesas com paraísos fiscais e regimes fiscais privilegiados, pode eventualmente ser questionado no judiciário, porque é um tratamento discriminatório com base no precedente do STJ. Então, abre um canal muito grande de confundir tratamento de não residente com tratamento de nacional, e é um caso, portanto, muito emblemático. O caso Volvo é conhecido de qualquer um que estuda a tributação internacional, e até curioso que ele tenha sido julgado finalmente nesse ano, né? Com tanta coisa acontecendo, seria muito fácil ele ficar um pouco camuflado, embora ele seja muito importante. Outra coisa que aconteceu em agosto, a gente destacou aqui, foi o julgamento do STF, no caso sobre ITBI, onde, de um lado, ele julgou que a imunidade do ITBI só alcançaria a parcela do imóvel, né, que está sendo conferido na sociedade, que for para a capital social. É comum você, ao fazer um aporte, né, você entregar o valor do bem, parte para a capital, parte para a reserva. E o exemplo mais comum aqui é você imaginar que, sei lá, uma startup, está na moda o assunto, os fundadores têm algo que é o intangível, que é o conhecimento, a ideia, que tem muito mais valor do que os investidores depois que vêm com cash para a operação. Então, é normal haver a reserva de capital na emissão, né? O STF acabou julgando, a nosso ver, é passivo de crítica, que a imunidade do ITBI, quando você coloca o imóvel, né, e confere o capital com o imóvel, só alcançaria a parcela que foi para a capital, e não que vai para a reserva. Porém, nesse mesmo julgamento, e aqui eu cito, acho que o relator, o ministro Alexandre, ele fala que, olha, mas inclusive a imunidade do ITBI não é só para imobiliária, porque quando a Constituição e o CTN citam isso, ele fala de integração de capital ou de incorporação, e ele acha, na legislação que acabou sendo a vencedora, inclusive, que a imunidade só alcançaria outras operações que não a integralização. Isso quer dizer que, ao conferir imóveis ao capital de uma sociedade, primeiro, a imunidade só vale para o capital. E segundo, que, ainda que a sociedade seja imobiliária, o ITBI não seria devido.
É algo passível de discussão, porque a princípio você pode, inclusive, voltar 5 anos no tempo e pedir o ITBI de volta. E nós até, inclusive, tratamos, e o link para o artigo vai estar aqui no material, sobre a possibilidade de usar isso para fundos imobiliários também, porque aí o paralelo de integralização de capital social numa entidade é o paralelo de você integralizar a cota de um fundo, né? E a unidade, então, poderia eventualmente ser discutida ali. Ou seja, assuntos bem importantes sendo discutidos aqui no mês de agosto. Setembro. Quer falar você, Léo? Não sei se você prefere falar do ISS ou você quer que eu comente. Pode comentar. Aqui, a novela é longa, né? Tentando fazer um resumo bem rápido aqui, didático. O ISS sempre foi tido como devido no local do município do prestador de serviço. Aí a gente viu nos últimos 10 anos, 20 anos, já praticamente em 2003, a lei completar 116, veio tentar dizer que, olha, não interessa onde você diz que você está. Você precisa saber onde está o seu estabelecimento prestador. Então, não interessa onde você fala que é a sua sede, seu estabelecimento. Onde estão as pessoas e a estrutura que você usa para prestar o serviço. É ali que você deve imposto. Os municípios, por muito tempo, debateram que eles teriam direito ao ISS sobre leasing, e debatiam isso judicialmente, mas eles perderam no judiciário, que disse que, olha, a operação de leasing acontece na sede da financeira. O exemplo clássico é o pessoal que está em Barueri. As financeiras estão ali, mas, obviamente, as pessoas que usam leasing para adquirir um veículo, por exemplo, estão pelo Brasil todo. Mas a decisão da STJ foi que o estabelecimento estava ali, por mais que a pessoa que, no final do dia, pegou o veículo em financiamento esteja em outro município. E aí os municípios, em 18, fizeram a Lei 160 para dizer, não, algumas atividades, o ISS é devido onde está o cliente. O leasing seria uma delas, mas plano de saúde, adição de fundo e outras coisas. Isso foi tema de muito debate. A gente teve várias instituições dizendo, olha, a gente vai parar de operar em muitas cidades, se isso prevalecer, porque não há condição de eu pagar ISS em cada município onde eu tenho um usuário, um cliente. Imagina um plano de saúde tendo que pagar ISS onde residem todos os usuários. E aí, o ministro Alexandre, de novo, do Supremo, deu uma liminar e suspendeu a Lei 160. Parte das críticas que vieram com a Lei 160 era como é que você operacionaliza, como é que o plano de saúde teria que pagar ISS para 500 municípios diferentes. Eu falei, olha, não vale a pena, eu não vou atender pessoas desses municípios, vão ter que ir lá e pagar ISS todo mês para o município. Então, veio essa Lei 175 criando, entre outras coisas, um sistema de arrecadação centralizado, onde os prestadores de serviço dessas atividades impactados poderiam pagar uma vez só o ISS e esse sistema distribuiria. Mas aí veio a seguinte questão. Bom, mas se a lei anterior está suspensa pelo STF, a lei nova se aplica? A nossa visão sobre isso aqui realmente é discutível, que ela teria a sua eficácia também dependente da lei anterior. Porque se ela só veio falar sobre o método de arrecadação, ainda que o ministro Alexandre, o STF, na decisão dele, tenha falado sobre a dificuldade operacional, a decisão dele ainda é válida. Então, para os setores afetados, essa é uma decisão, não é uma decisão, é uma lei, né, super importante, que, a nosso ver, ainda está passando discussão, embora ela tenha uma vigência não imediata, mas a gente acha que o tema ainda está suspenso por conta da decisão da STF. Acho que é isso, né, Léo? Nada além disso, né? Já é bastante o resumo aqui. É isso, a discussão é basicamente de pano de fundo, como o Matheus falou, mas a questão é se já está valendo agora, você tem que esperar a daí ser julgada. E aí, para você não pagar duas vezes, não ter que aplicar o solve repete, sobretudo em SS, que a gente sabe que é um deus da culpa em relação ao precatório de recuperação de pagamentos para municípios, para diversos municípios, inclusive, paga 2, 3, 4, 1 milhão de vezes indevidamente, o mais conservador seria, obviamente, você depositar esse SS em juízo, mas, enfim, outras medidas estão sendo feitas e outras análises estão sendo feitas, mas a discussão é uma discussão tão objetiva, que vale agora ou não vale agora, mas que envolve tanta coisa que é extremamente importante. Léo, eu peço desculpas para você e para todo mundo, mas acabo de perceber que eu falei desse tema quando eu estava falando de junho. Na verdade, a decisão de junho do STJ sobre a R-Fonte é tratado, né? O que eu falei sobre incidência de R-Fonte era de outubro. Eu peço desculpa aqui, eu vou fazer o seguinte, para todo mundo saber do que você vai falar, vou voltar para junho, mas a gente depois pulou para novembro, pessoal. Peço perdão aí pela confusão. Mas essa é a prova, né, para todos os que estão nos vendo, assim, como a gente gosta tanto de direito tributário nós três, que a gente é um afã para a gente falar dos temas e comentar, então realmente tributário está no nosso DNA de verdade. O ponto aqui é um ponto que quem acompanha direito tributário internacional
e até alguns clientes nossos já estão familiarizados, que é uma discussão antiga, mas que é uma decisão, mais uma decisão, porque nós temos uma resistência muito grande, às vezes, de empresas e de clientes, de entrar com essa medida judicial, de questionar isso, achando que, veja bem, não sei se está consolidado. A gente teve uma terceira decisão, né, do STJ, a gente já tinha no caso da Copesul, já tivemos no caso da Iberdrola, e agora tivemos no caso da Alcatel, que o STJ disse novamente que serviços técnicos, independentemente de ser serviço técnico, assistência, sem transferência de tecnologia, os sem transferência de tecnologia, que é a maioria dos casos, não tem imposto de renda retida na fonte, porque não são tributados como royalties, são tributados como lucro de empresa. Expressamente não disse, não negou a caracterização como royalties, que é o principal argumento que agora a Procuradoria está questionando, porque sempre foi uma discussão se serviços técnicos sem transferência de tecnologia, quando eu pago para o exterior, eu não pago imposto de renda retida na fonte, por quê? Porque não são outros rendimentos, artigo 21 ou 22, são lucros de empresa, artigo 7º. Agora a Procuradoria fala, mas não seriam artigo 12, estariam no protocolo? Bom, é uma discussão, que nós já sabemos que o Alberto Xavier já falou sempre que isso não é viável, mas em nenhum dos precedentes foi tratado como royalties. Então, por mais que tenha uma obscuridade, que não tenha sido julgado, foi julgado positivamente que é artigo 7º. Então, se é artigo 7º, necessariamente não é artigo 12. Então, é uma terceira decisão do STJ, consolidando o entendimento que pagamento de importação de serviço técnico sem transferência de tecnologia é lucro de empresa. E se é lucro de empresa, não pode ser qualquer outra coisa. Então, é mais uma chance para o contribuinte questionar essa tributação de 15% na fonte, reaver os últimos 5 anos e parar de ter exoneração para o pagamento posterior, seja para a parte relacionada ou não, tanto faz. Chegamos em novembro, então, e aí veio a famosa decisão do STF agora sobre tributação de software. E aí vale a gente rememorar que lá em 98, 99, tinha sido proferida a decisão que era usada até então por todo o mercado, que segregava, fazia a segregação entre o que era software customizado e o que era software de prateleira. Então, sobre o software customizado, que era aquele detalhado para cada um dos clientes, de acordo com a necessidade de cada um dos clientes, sobre esse incidiria ISS, e sobre o software que estava ali à disposição em qualquer prateleira, de qualquer loja, para ser comprado por qualquer pessoa, sem que houvesse uma personalização para aquele consumidor, esse era considerado software de prateleira e haveria incidência do ICMS. O cenário era tão antigo e tão diferente do que a gente vive hoje, que a base do ICMS era o valor do suporte físico do software, porque naquela época a gente comercializava software em CD, em disquete, enfim, algo que nem se vê mais hoje em dia. Então, o que aconteceu? Teve uma mudança de todo esse mercado. Hoje em dia, não só o software que a gente roda nos computadores são software, entram, né, nessa categoria de software, como existem aplicativos, enfim, hoje eu acho que quase todo negócio passa pela utilização de um software. Software esse que é sempre licenciado. Então, a gente sempre fala de licenciamento de software. E mais ainda, de download desse software que foi licenciado. Então, mudou completamente o mercado de software e, com isso, não fazia mais sentido aquela segregação tão estanque como a que foi feita pelo STF num cenário absolutamente diferente do que a gente tem hoje. Esse foi o pano de fundo, então, para essa decisão agora de 2020, e algo muito relevante adotado na decisão e que vale ser destacado foi a edição da Lei Complementar 116, em 2003, que diz que o licenciamento de software é sujeito ao ISS. E quando ela fala em licenciamento de software, ela não faz essa distinção se é licenciamento de software customizado ou se é licenciamento de software de prateleira.
Então, considerando toda essa alteração do mercado de software e considerando a edição da Lei Complementar 116, foi com base nesses dois pilares que sobreveio essa decisão de 2020, que diz que sobre qualquer licenciamento de software incidirá o ISS. Com base nessa decisão, abre-se um mundo aí de possibilidades, porque a gente tem tanto uma economia certeira para aqueles que estão começando um negócio e que precisam licenciar software ou que vão licenciar software para outros clientes, porque a gente sabe que esses impostos influenciam demais na formação do preço, como também abre-se portas para uma eventual recuperação de ICMS por empresas que foram mais conservadoras no passado e que recolheram esse tributo estadual. É claro que a gente tem aí algumas ponderações a fazer. O ICMS, para ser recuperado, ou ele não pode ter sido repassado para a cadeia da frente, né, para o consumidor, ou então você precisa ter autorização, e mais do que isso, você precisa ajuizar logo a sua ação para ter garantido esse direito, porque a gente sabe que o STF tem modulado suas decisões, e quem não ajuizar a ação para ter garantido o direito a essa recuperação, pode ser que fique a ver navios aí futuramente. Traz também uma maior segurança jurídica para esse mercado, né? Era um mercado onde tinha uma forte atuação aí do consultivo tributário, porque era muito difícil definir o que era customizado e o que não era. A gente sabe que mesmo o software de prateleira, ele tem uma expertise por trás dele muito forte, tem todo um trabalho de atualização constante desse software, então era algo muito... o limite era muito tênue entre uma coisa e outra, e acho que essa decisão veio trazer uma segurança muito importante para esse mercado. O setor, né, acho que ele viveu um pouco uma reprise do que há uns 10 anos os provedores de internet sofreram. Havia uma discussão muito similar, se pagava ICMS ou ISS, o Estado dizia que o provedor de internet estava, no fundo, prestando um serviço de comunicação, e, igual aconteceu com relação ao ISS software, para tentar convencer os contribuintes a pular na canoa do ICMS e parar de pagar ISS, houve um convênio do CONFAS reduzindo a alíquota do imposto para 5%, para pelo menos os contribuintes não terem a discussão, não quero pagar 18, quero pagar 5%. Mas o STF foi na linha de que cabe à lei complementar resolver a disputa. Lá, na época dos provedores, falou que era um serviço de valor adicionado, não era comunicação, e agora falou que, olha, se a lei complementar 116, já há 20 anos, 17 anos, cita licenciamento de software como serviços passível de ISS, e se a Constituição fala que cabe à lei complementar dirimir, resolver conflitos, e esse é um conflito, né, ISS ou ICMS, eu vou seguir o que a lei complementar fala. E deixou-se de analisar muitos pormenores que o nosso artigo comenta sobre, bom, mas licenciamento de software sempre existe, né? Há ou não há serviço quando você encomenda a produção de um novo intangível, você obtém o código-fonte e tudo mais. Esse foi o sentido dado pelos votos vencidos, o Gilmar Mendes, Camilo Lúcia, que tentaram dizer, não, tudo bem, se a gente falou que era software prateleira, mesmo fazendo um download, deveria ser software prateleira. Mas a mudança foi mais drástica, tudo é ISS, o que me pareceu a favor do mercado. O mercado tinha se posicionado pelo ISS mesmo. Assim como nesse julgado, pessoal, indo para dezembro, como estamos no dia 10, e até mencionei no início, a gente não para, né, de ter novidade na área, a gente, com certeza, não vai ter a audácia de dizer para vocês que a gente vai falar de cada um desses julgados. Mas nós trouxemos aqui, em 2 slides, um resumo das que nos pareceram as teses mais importantes. Talvez o Fernando e Léo queiram complementar, mas acho que um ponto de destaque aqui é que nunca se julgou tantas teses como em 2020. O ano que tinha tudo para ser um ano improdutivo, parece que o judiciário, ao menos o STF, foi muito produtivo, especialmente porque ele usou e abusou do chamado plenário virtual, onde, inclusive, nesse último domingo, né, imagina, num domingo, o Supremo definindo uma posição importante sobre se Maia e Alcolumbre poderiam ser reeleitos como presidente das respectivas casas.
Então, no plenário virtual, para quem ainda não tinha visto, o que acontece é o ministro, o relator, faz o upload do voto dele e durante uma semana todos os outros podem fazer e ao final dessa semana a gente tem um placar. A não ser que um dos ministros peça que o julgamento seja feito fora do plenário virtual ou peça vistas para analisar. Eu não sei se, Fer, Léo, vocês querem comentar alguma das vitórias ou das derrotas individualmente. O que eu já queria dar um spoiler aqui é dizer que não julgaram o ICMS na base dos COFINS. A gente tem muita expectativa, porque os clientes todos, os contribuintes todos têm muito impacto dessa tese, mas eles julgaram teses como o software que fazia 20 anos para julgar, e essa que meio que já acabou, só faltam os embargos, ainda não julgaram. Eu acho que merece uma menção honrosa, porque foi um voto historicamente muito bonito, a questão do salário maternidade, dando a incidência das contribuições previdenciárias sobre o salário maternidade. Acho que quem não leu, vale a pena dar uma lidinha aí. E também acho que, antes de entrar no que foi favorável ou desfavorável, acho que vale sempre levantar essa pulga que todos nós ficamos atrás da orelha, que é a questão da utilização do plenário virtual e da quantidade de julgamentos desfavoráveis aos contribuintes que nós tivemos. Teses que nós dávamos como certas, a gente viu ser julgado desfavoravelmente pelo STF. Infelizmente, nem couberam no slide só, pessoal. As vitórias couberam no slide, pelo menos as que a gente selecionou, e a gente foi mais criterioso na escolha das derrotas, viu? Ou seja, o placar deve estar uns 40-10 aqui para o governo esse ano. E vamos ver o que está acontecendo hoje lá no PiscoFins, na Receita Financeira, e muitas outras coisas acontecendo que eventualmente interessam a um setor, a um contribuinte específico, né? A um contribuinte, normalmente não. Mas os precedentes que se firmam são muito perigosos, né? Você tem uma interpretação que depois pode ser utilizada. Um dos casos que foi julgado o ano passado e reverberou esse ano era sobre a possibilidade de você ter ISS e ter serviços sem obrigação de fazer. Você discutiu isso no julgamento ano passado de, estava engano, Seguro Saúde, e o ministro Gilmar foi o autor da frase, mencionando que, olha, não necessariamente precisa ter obrigação de fazer, e isso com certeza voltou à tona e foi utilizado como munição em alguns desses julgados aqui. Enfim, são decisões, às vezes, muito ruins. A impressão que se tem no mercado, né, entre os tributaristas, é que como a vitória do contribuinte em 2017, na tese famosa do sistema da base, foi muito custosa para a União, parece que dessa vez o Supremo está um pouco mais pendendo a balança para o lado dos cofres públicos, porque especialmente no julgamento, por exemplo, da S número 13 aqui de Sebrae, Apex e a BDI, o ministro Fux, que hoje é o presidente, foi muito consequencialista, ele mediu muito o resultado. E aí a gente tem posições muito contrárias, como a do ministro Marco Aurélio, que falou assim, olha, eu não posso ser consequencialista, porque senão quanto maior a besteira que o governo faz, maior ele vai estar arrecadando indevidamente e mais difícil reverter. Então, deveria fechar os olhos para a consequência nos cofres e decidir conforme a Constituição, que é a posição do Supremo. Mas, infelizmente, daqui o placar para nos atrapalhar, né, nos mostrar isso, não tem sido essa a posição dominante. Então, enfim, temos bastante exemplos de derrotas aqui nesse ano. Eu não sei, Léo e Fer, ou o pessoal que eventualmente quiser comentar no chat, fica à vontade. Como a gente está acabando dezembro agora, e o nosso horário também já está próximo do que a gente tinha programado, já passou, inclusive, as 6 horas, a gente tem aqui alguns palpites, né, para o ano que vem. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, mas senão eu vou já direto para... eu ia sugerir para a gente passar para as perspectivas. Tá ok. Bom, gente, aqui é bola de cristal, né? Se vocês perguntassem um ano atrás o que aconteceu esse ano ainda com o vírus, pandemia, ninguém ia acertar nada, né? O que eu acho que com certeza está na pauta desde o ano passado e foi mais uma vítima da situação econômica global, a pandemia sanitária aí, foi a reforma. Nós tivemos ano passado, parece mais tempo hoje, né? Mas nós tivemos ano passado a reforma da Previdência, e agora os cofres públicos estão mais do que urgentemente precisando de uma higienização e uma profissionalização, né? O nosso sistema tributário é tido como um dos piores do mundo porque há muita insegurança. E as reformas que estão em discussão, aqui a gente cita as duas, a PEC 45 e a PEC 110, tá difícil saber se a reforma vai acontecer
próxima dos textos que estão lá. Essas duas são similares, né? Basicamente, elas tentam tirar um pouco de peso da tributação do consumo, aumentando da renda e do patrimônio. E aí, quando a gente fala dessas outras duas coisas, o que vem à mente é tributação de dividendos e aumento da tributação na sucessão, ou seja, dois temas que interessam muito às pessoas físicas. Se vai ter uma CPMF ou não, se vão tributar a economia digital ou não, está tudo englobado aqui. É uma discussão muito mais difícil, a nosso ver, do que foi da reforma da Previdência, que já não foi fácil. Temos aí as duas propostas. O governo falou que prometeu muitas vezes entregar uma, o que entregou foi um projeto de lei para unificar PIS/COFINS, que seria um IVA, algo que está similar ao que acontece nas PECs, e a estratégia do governo foi dividir para conquistar. Vou falar de PIS/COFINS, depois a gente junta a nossa ideia com as que estão no Congresso. Não aconteceu ainda, aí misturaram-se os temas, se haveria ou não a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado para depois disso acontecer. Não aconteceu, mas eu acho que é muito difícil isso não tentar ser discutido o ano que vem. E aí, todo o tema de isenção não de dividendos, tributação da folha versus CPMF vai voltar com força. Talvez eles precisem deixar um pouco o cenário de plano de fundo um pouco mais tranquilo do que foi esse ano. Bom, em relação à tributação de dividendos, o que pode esperar é igual o Matheus falou, a gente não pode, de forma alguma, achar que sabe o que vai acontecer, mas o que a gente tem hoje são alguns projetos de lei, um projeto de lei bem específico que trata da tributação de dividendos sem a redução da carga tributária da pessoa jurídica, e sem outras medidas que são consideradas por todos os economistas estudiosos do tema de reforma tributária como medidas concomitantes a evitar um efeito colateral devastador em relação ao aumento de carga tributária, sem ajuste no sistema tributário caótico que a gente tem hoje. Então, basicamente, não reduzir a carga tributária de 34% para o que próximo da OCDE 21% a 25%, não revisar, por exemplo, as regras do Simples Nacional, a questão da desoneração da folha de pagamento, mecanismos de crédito de IR em relação a evitar a dupla tributação econômica no seu efeito maior, e, obviamente, o que todos os estudiosos de direito financeiro pregam, a redução, obviamente, dos gastos públicos para a máquina funcionar. O que a gente pode chamar a atenção, estritamente da ótica tributária, é que alguns projetos de lei não levam, a maioria, não tem essa medida. São medidas exclusivas de tributação de dividendo, com alguns mecanismos de acerto maiores ou menor grau. A maioria imperfeitos. Então, se passar a tributação de dividendo, obviamente a gente tem que ver qual a forma que ela vai passar. Isso, obviamente, os projetos sofrem mudanças, vetos, enfim. Mas o ponto é que deve ser feito um planejamento tributário prévio para evitar o lock-in effect, para evitar uma tributação excessiva na distribuição, e isso já foi feito em países que tiveram essas medidas historicamente. Então, é saber que a notícia não seria boa, mas que há coisa a se fazer para reduzir esse efeito colateral de, eventualmente, a tributação de dividendos ser aprovada. Eu só queria fazer um último comentário antes de passar para o nosso palpite 2 aqui, que as PECs 45 e 110 são muito abrangentes, né? E a gente vai ter um caminho longo para passar pelas comissões. Uma delas já está pronta para o plenário, mas a gente deve ter, e aí já tem dezenas de emendas, mas a gente tem no link 2 eventos que a gente fez no ano passado especificamente sobre a reforma tributária, discutindo cada uma das PECs e especialmente dando uma visão muito prática. O que eu devo fazer hoje se a reforma tributária vier o ano que vem ou na sequência. Então, aos interessados, recomendo dar uma olhada no conteúdo que está no nosso canal no YouTube, mas o link vai estar aqui no material. E, para terminar o nosso palpite para o ano que vem, Fernando, quer falar um pouco do contencioso? Esse ano já foi agitado. Você acha que ano que vem pode ser um ano ainda mais agitado do que já foi 2021? Meio difícil, né? O ano que vem, acho que está todo mundo aí rufando seus tambores para o julgamento da exclusão do CMS, dos embargos, no caso da exclusão do CMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O André aqui já levantou a bola no chat. A gente vai falar disso agora, mas eu acho que assim tem diversas outras teses importantes que também
estão na pauta do STF. Como eu disse, tem as teses filhotes da exclusão do CMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, tipo exclusão do PIS e da COFINS da própria base. Tem também julgamentos importantes relativos à contribuição previdenciária pelo STF, para fins de definição do que vai ser a base de cálculo dessa contribuição previdenciária. É algo bem relevante num momento em que folha é um dos principais custos aí das empresas. Mas vamos lá falar dos EDs, né? Esperamos que seja julgado, foi incluído em pauta 2 vezes esse ano e não foi para frente. O Matheus até fez uma brincadeira há um tempo atrás e lançou uma enquete para vocês votarem no que vocês acreditam que vai acontecer. Eu, particularmente, acredito que não vai acontecer nada, eu sou da mais pessimista e acho que o STF deve se manifestar só sobre a modulação, e aí se criaria um contencioso enorme sobre qual valor de ICMS vai ser efetivamente excluído. Atualmente, o que a gente tem, o André até comentou aqui um caso deles em que o depósito judicial foi levantado em 2018 e agora em 2020 o cliente recebeu uma autuação. É algo comum, a gente tem assistido a isso, e a gente tem trabalhado muito com relação às alternativas, porque, no fundo, a gente não sabe quando esses embargos vão ser julgados. A gente acabou aí de falar do julgamento do software, que demorou 20 anos, eu acho, para acontecer. Então, o que precisa ser discutido atualmente pelas empresas é qual o valor seguro ser aproveitado, e aí existem pelo menos 3 cenários de quais seriam esses valores, e além disso, de quando esses valores seriam levados à tributação, e a gente também sabe que isso tem um impacto relevante no caixa das empresas. Então, a gente também já tem trabalhos extensos sobre esses temas e acho que vale a pena as empresas se debruçarem, porque adotar o cenário mais conservador, que é o não aproveitar nada no meio dessa crise econômica que a gente está vivendo, talvez não seja o mais recomendado, talvez existam aí caminhos relativamente seguros que podem ser adotados pelas companhias. E lembrando que hoje o custo financeiro de você não aproveitar um crédito, né, por temor do Supremo eventualmente mudar alguma coisa, é um custo relativamente baixo, né? Você tem Selic a 2% e tributo você tem juros simples. Então, é óbvio que isso depende do grau de conservadorismo ou agressividade da empresa, mas faz todo sentido você fazer uma simulação. Bom, se eu for muito conservador, eu não faço nada, fica parado. Mas não fazer nada é também uma opção que tem seus custos. Então, algo para ser considerado. E eu não sou tão pessimista, eu chamaria a Fernanda de catastrófica, quando ela fala que o Supremo pode não decidir nada. Mas, em favor dela, a gente tem um exemplo muito recente que o Supremo realmente foi assim, atrapalhou. Ele usou aquela expressão do futebol, deixa que eu deixo, né? Ninguém vai na bola e a bola vai para fora. O STJ estava julgando há um tempo atrás se essa tese do ICM na base dos COFINS valeria para o ICMS-ST. E quem estava discutindo isso era o contribuinte substituído, aquele que comprou da fábrica, a fábrica já pagou o ICMS por ele, sacou na nossa, então ele pagou esse valor de qualquer forma, e ele foi bater na porta do judiciário e dizer, olha, se o ICMS normal não está na base dos COFINS, por que o meu está? Quem pagou foi meu fornecedor, mas eu paguei também. Eu paguei por ele e foi parar no cofre do Estado. Não devia ser receita minha. O STJ falou, isso é com o STF. Ele julgou lá que a receita no artigo 195 da Constituição como base de contribuição social. Se ST está junto com o ICMS, ele já falou uma coisa, ele julgou o resto. E o STF, recentemente, no plenário virtual, ou seja, todos os ministros disseram, não é com a gente. Isso aqui é com o STJ, é matéria infraconstitucional. Então, a gente tem um contribuinte numa insegurança absurda, porque o STJ fala que não é com ele e o STF fala que não é com ele. É com quem, então? Então, assim, os próximos capítulos vocês vão acompanhar, mas é mais um exemplo de como a gente pode ter, infelizmente, um cenário, como eu chamei aqui brincando de catástrofe, mas uma insegurança perdurando aí. O que o André comentou no chat e tem acontecido é uma postura agressiva da Receita da Procuradoria que não jogar na toalha,
e soltaram solução de consulta e execução e tudo mais, para tentar, talvez, criar mais barulho e pressionar o STF com relação ao julgamento. Mas o STF, a nosso favor, já deixou de ser tão seduzido pelos números da Procuradoria. Eu lembro de ter assistido esse julgamento e um dos ministros falou até em tom jocoso: lá vem a Procuradoria dizer que a tese vale X bilhões, ninguém explica essa conta. A gente teve ontem uma notícia de que o STF chegou a aplicar uma multa por litigância de má-fé à Procuradoria. Na nossa memória, isso é inédito. Então, talvez seja um bom sinal. Então, a gente está perdendo o jogo por enquanto. Quem sabe esse julgamento seja o nosso gol brasileiro naquele famoso 7-1 contra a Alemanha, né? Tomara que a gente, pelo menos essa, a gente consiga complementar a vitória. Falando um pouquinho aqui de CARF, para a gente também não se estender muito no tempo. CARF 2021, a previsão é de que os julgamentos continuem virtuais, para desespero de alguns. Os julgamentos virtuais estão limitados aos casos de até 8 milhões. A gente viu um movimento forte do CARF para adaptar todos os mecanismos relativos aos julgamentos, desde despacho com julgadores, apresentação de memoriais, interferência durante as sessões de julgamento para prestação de esclarecimentos, porque a gente sabe que os julgamentos lá são bastante técnicos, né? Então, esses esclarecimentos são super relevantes e importantes. O efetivo acompanhamento pelas partes ali dessas sessões. Teve uma movimentação bastante forte do CARF nesse sentido. Então, a gente acha que existe a possibilidade de, em 2021, esse limite de valor ser aumentado novamente. Porque, em que pese, a despeito aí da existência da vacina, a gente vê um movimento muito maior para que essas sessões não voltem a ser presenciais num curto espaço de tempo, e nem sei se num período mais longo aí, porque a gente vê uma economia muito relevante de recursos, né, mantendo-se as sessões virtuais. Então, eu acho que precisa ser adotada uma mudança cultural, especialmente por parte dos advogados e das empresas, de utilização desses recursos que são colocados à disposição, utilizar todas as ferramentas do Zoom, realmente saber chamar a atenção dos julgadores, ainda que sejam em sessões virtuais, ainda que não seja o melhor dos mundos, ou o mundo a que nós estávamos habituados, mas talvez eu acho que o CARF seja o melhor exemplo dessa mudança cultural que a gente vai viver por conta dessa pandemia. Acho que os julgamentos virtuais vão ser uma realidade, e as empresas que têm casos super importantes, que estão parados lá no CARF, acho que vale a pena fazer essa reflexão. Até mesmo porque, como o Matheus comentou, o voto de qualidade foi derrubado, e a gente sabe que tem julgamentos importantes que eram decididos desfavoravelmente por conta do voto de qualidade, e talvez seja de se pensar, de se aproveitar esse momento em que o STF ainda não analisou a constitucionalidade dessa norma relativa ao voto de qualidade. Enfim, aproveitar esse ambiente que se mostra mais favorável e enfrentar essa questão do virtual e levar o caso ao julgamento, porque, enfim, talvez possa ser mais interessante do que esperar a volta das sessões presenciais, sabe-se lá quando, e enfim, talvez com a volta aí do voto de qualidade. Certíssimo. Bom, pessoal, sim, a gente já até passou do horário que a gente tinha inicialmente imaginado, mas conseguiu chegar no final que a gente queria mostrar para vocês. A gente com certeza vai continuar nos vendo, mandamos esse material para todos aqui, ficamos à disposição. A gente fica até feliz que temos aqui bastante gente ainda online, uma quinta-feira, final de dia, para tentar acompanhar tanta mudança tributária. Vocês perceberam que a gente gosta de falar do assunto, vive disso e tentamos nos manter super atualizados. Por favor, fiquem à vontade para, ao receber o material e o link
de feedback, de avaliação do evento, nos sugerirem temas e fazerem qualquer recomendação para que vocês acham que possa ser melhor. A gente, do nosso lado, fica super grato. Os eventos começaram no ano passado, quando a gente inaugurou a série, eles chamavam Techs and Wine, né? A gente fazia presencialmente, tomava vinho com os convidados e discutia. Infelizmente, o vinho vai ficar por conta de vocês, enquanto a gente não pudesse ver presencialmente. Mas eu gostaria de encerrar, antes de passar para o Léo e para a Fernanda, agradecendo. Foi um ano para nós, acho que para todo mundo, né? Uma montanha-russa de emoções e de medo de o mundo acabar, mas chegamos até aqui, então acho que somos todos vitoriosos. Muito mais vale, eu acho que a luta do que o resultado. Para nós foi um ano de muitas conquistas, a gente recebeu certificações, fomos ranqueados. O Léo, nosso sócio, foi eleito por colegas como Rising Star na área, então para nós isso foi um orgulho assim, imenso de nos colocar do lado de colegas e de profissionais de tanta admiração que nós temos por eles. Então, agradeço novamente e deixo aqui o meu desejo de um ótimo período festivo. Nos vemos ano que vem, a gente não vai deixar de fazer esse tipo de evento e compartilhar conteúdo. Sigam o nosso canal no YouTube, se inscrevam para receber nossa newsletter e esperem em breve receber esse material junto com esses links todos e todo esse conteúdo que a gente faz com tanto carinho e dedicação para vocês. Léo? Queria agradecer também a participação de todos, contar muito com a colaboração de vocês para a gente continuar com os nossos eventos em 2021. Então, todas as sugestões são super bem-vindas. Sei que está todo mundo super cansado de webinar, então espero que a gente consiga se encontrar em breve para o Techs and Wine, poder brindar e poder festejar de novo. E mantemos sempre os nossos canais de comunicação abertos, esperamos ouvir de vocês e saber de vocês nesse próximo ano, estarmos juntos aí nas novas conquistas. Obrigada pela participação de todos, essa tarde e comecinho de noite. Bom, não vou alongar muito, pessoal, obrigado pela atenção, pelo feedback que vocês estão dando aqui. Eu acho que é muito importante depois vocês receberem a apresentação, enfim, nossos e-mails e quem já está cadastrado na nossa newsletter, enfim, nos escrever com sugestões, com o feedback, que é muito importante para a gente, e que continuem, como a Fernanda falou, se inscrevendo, divulgando os eventos, porque a gente gosta de fazer, a gente faz isso com extremo prazer, a gente investe nosso tempo, nossa energia nisso, porque a gente realmente gosta, e a gente acha que é importante, e conhecimento tem que ser dissipado e não guardado a 7 chaves. Então, para quem gostou, deu feedback, para quem acha que alguma coisa pode melhorar, de interação, de tempo, também dê isso, porque a gente só vai melhorar sim, tá bom? Então, agradeço novamente a atenção de todos e, obviamente, qualquer dúvida de qualquer tema, consultem o nosso site, consultem o link e nos mandem e-mail, se a gente puder responder. E, obviamente, a gente vai estar disposto a conversar sobre temas e dúvidas até específicas de cada caso de vocês. Acho que é isso, então, gente. Eu agradeço de novo e nos vemos num evento ano que vem, mas até lá, por favor, nos acessem. Nós temos como premissa ser super comunicativos e acessíveis, então você tem, inclusive, o nosso celular aqui, podem nos encontrar. Um grande abraço e um bom final de ano e um ótimo início de 2020 para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, gente.